Doutor Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station. Doutor, essa semana eu confesso que fiquei um pouco mais, digamos assim, amuado, né? Como diriam os antigos, depois que eu fui lá fazer aquela cobertura triste, rapaz, do prédio que desabou em Miami, né? Tomei chuva, sol, enfim, poeira para tudo quanto é lado, lá daquele incêndio. Eu acabei ficando um pouco gripado, doutor, mas acho que não tem nada a ver com Covid, né? O pessoal da redação estava preocupado, nossa, tá com Covid, e aparentemente não tem nada a ver mesmo, só o nariz começa a pingar e tal, a febre já deu uma aliviada. Agora, não é tão simples, né, doutor? Saber quando é uma gripe, uma febre e quando é algo relacionado. Os sintomas são muito parecidos, né, doutor Álvaro? Bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia para Carla, para os ouvintes. Barão, primeira pergunta, você tomou 2 doses da vacina? Tomei já faz muito tempo mesmo. Muito tempo. Então, a maioria das pessoas, quase que absoluta, que toma as 2 doses, elas, dependendo da tecnologia de vacina que a pessoa tomou, se for Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, a proteção é contra a forma grave, né? Você pode pegar um Covid leve, né? Então, toda vez que a gente começa com aqueles sintomas de febre, dor no corpo, nariz escorrendo, mesmo tomando 2 doses, e se for algo que começa a atrapalhar mesmo, prolongado, é interessante a pessoa testar mesmo, para poder avaliar se é ou não Covid. A probabilidade é muito pequena, lembrar que circulam outros vírus respiratórios, que às vezes o que você teve foi um processo mais alérgico, né? Porque às vezes não é infecção, mas é importante um olhar atento, mesmo quem tomou as 2 doses, acho que sua história serve de exemplo, mesmo as pessoas tomaram 2 doses e começarem a ter sintomas respiratórios, é interessante que elas sejam testadas para descartar a possibilidade da Covid, especialmente porque elas podem estar transmitindo, né? Vai para o ambiente de trabalho, vai para algum outro local, mas é claro que depende do caso, que sintomas que a pessoa teve, mas essa história é importante para as pessoas que estão escutando a gente lembrar, pegar uma forma leve e branda da doença. Uhum. E tem também essa possibilidade de recontaminação, reinfecção pela variante Delta, né, doutor Álvaro? Pois é, Carla, saiu um estudo publicado com participação, inclusive da Fiocruz, né, que dessa variante Delta, que detectada foi inicialmente lá na Índia, né, pode aumentar esse risco de ter infecção, né. Então, essa pesquisa mostrou que o soro das pessoas previamente infectadas pelas outras cepas foi menos potente contra essa variante, com a variante indiana, né. Então, isso é importante porque a gente já tem uma parcela de pessoas que pegaram Covid em vários locais do mundo, mas a impressão que dá pelo estudo, né, que a pessoa que pegou, ela pode ter mais chance de se infectar com a variante indiana, né. É claro que tudo é bastante inicial ainda, né, a gente tem sempre que lembrar que as vacinas cobrem a variante indiana, e isso, as pessoas, não, mas a vacina não vai cobrir, as vacinas cobrem, os estudos mostram, né, que praticamente todas as variações, a gama, alfa, delta, agora com esses nomes difíceis que ninguém entende, mas cada dia é uma classificação diferente, né, agora é a classificação pelo alfa, beta e gama, mas a gente sabe que existe cobertura, sim, de todas as variantes para a maior parte das tecnologias de vacina. Doutor, e esse estudo aí de combinação de tecnologias, o Rio de Janeiro inclusive oferecendo vacinas diferentes fabricantes, né, AstraZeneca, Pfizer, para gestantes, o que isso pode trazer de benefício na prática, doutor Álvaro? Olha, Barão, assim, combinar vacinas pode ser uma estratégia de aumentar a eficácia, né, e a questão do intervalo entre essas doses. O grande problema do mundo, de uma forma geral, é a carência de doses de vacina. E terem vacinas, tecnologias que têm uma alta eficácia, proteção não só de forma grave, mas também de forma leve e moderada, porque eu estou diminuindo a chance da doença disseminar no mundo, né? Então, desde o começo da vacinologia da Covid, a gente já pensava, poxa, será que se eu não combinar uma vacina de adenovírus com uma vacina de vírus inativado, uma vacina de RNA mensageiro, eu posso ter um aumento na resposta imunológica, deixar a resposta imunológica mais duradoura? A gente não sabe isso. Então, esses estudos estão começando a acontecer, a resposta imune, né, e a segurança. O que você viu foi que uma vacina segura, já é esperado, porque vacina de vírus inativado, existem várias vacinas dessas no calendário vacinal das crianças, né? Então não teria por que ter eventos adversos graves. Mas o detalhe mais importante desse estudo, Carla, foi uma resposta imune muito robusta, né? A maioria absoluta das crianças fez uma resposta humoral de produção de anticorpo, né? Claro que a gente tem que lembrar que a maior parte dos casos de Covid em crianças não são graves, são quadros leves, mas a gente tem visto assim, um aumento no número de óbitos em crianças, especialmente crianças com comorbidades. Para vocês terem uma ideia, nas publicações aí de Covid na pediatria, é muito, muito baixa a mortalidade. 2 casos em 1 milhão de casos de Covid em crianças para óbito. Mas mesmo assim, agora,
terminou essa fase 2, agora vai para uma fase 3, onde se avalia eficácia, né, realmente essa vacina, porque ela produz anticorpo e é segura. Agora, essa produção de anticorpo necessariamente vai induzir uma resposta de proteção, então caminha para uma fase 3. Importante ter tecnologias para a faixa etária pediátrica, para as crianças, pensando em toda a segurança de retorno às aulas e todo o prejuízo que a gente teve em meses, quase um ano, mais de um ano das escolas paradas e toda essa questão da Covid no aprendizado, que realmente um impacto muito grande para o mundo. Não sei se dá para falar em tendência, mas imagino eu que quem daqui a pouco nascer já vai tomar, recém-nascido, uma vacina contra o coronavírus. É mais ou menos por aí? Sim, Barão, à medida que a gente vê a lista das doenças infecciosas do mundo que causam mortalidade, causam desfecho grave, que podem trazer complicações aí logo na infância e depois na idade adulta. Então, por exemplo, pega o Programa Nacional de Imunizações aqui no Brasil. A gente sabe, por exemplo, que no Brasil a gente tem febre amarela, que é uma doença importante e grave se a gente não for imunizado. Então, já a partir do 9º mês de vida se faz a vacina nas áreas endêmicas para a febre amarela. À medida que o Covid se transforma numa doença endêmica, que permanece, que não desaparece, que cai, mas ainda não some do globo terrestre nem aqui no Brasil, e pode causar doença grave em alguns grupos de pessoas, nada mais justo se for uma vacina segura, imunógena, eficaz, e tiver possibilidade de produção nacional, a gente colocar isso dentro do Programa Nacional de Imunizações e isso ser uma rotina, assim como uma série de doenças que continuam acontecendo no mundo e muitas delas só não acontecem, Barão, por causa de vacina. Leia o sarampo. Quando a gente deixou de ter cobertura vacinal do sarampo no Brasil, voltou a ter caso de sarampo. Então talvez a gente realmente coloque aí dentro do nosso calendário, desde daquela idade para isso, que são importantes esses estudos que a gente acabou de comentar, estudos na faixa etária pediátrica. Uhum. Doutor, aproveitar que o senhor citou febre amarela, né? Quando a gente vai viajar para alguns países, por exemplo, a própria Bolívia, né? Já que a gente falou da Copa América um pouco mais cedo, para visitar a Bolívia é preciso ter sido vacinado contra a febre amarela. E aí, nessa exigência de entrada no país, não se fala nada a respeito de marca, né, da vacina. A gente teve nessa semana, infelizmente, um posicionamento um tanto quanto questionável, uma fala infeliz da ex-jogadora de vôlei, a Fernanda Venturini, que diz, eu vou tomar vacina, eu não acredito em vacina, mas vou tomar só para poder viajar o mundo, vou tomar Pfizer, que é menos ruim do que as outras e tal. A tendência, já que o Barão citou tendência também, mais para frente, é que essa questão das marcas da vacina, que ela não seja levada em consideração para receber estrangeiros em outros países, não é? O meu raciocínio, você acha que faz algum sentido? Faz todo sentido, Carla. Primeiro a gente comentar essa frase completamente inadequada com relação a escolher vacina ou menosprezar a eficácia das vacinas. A gente está cansado de ouvir algumas pessoas falarem sobre isso, sem nenhum tipo de competência ou entendimento de ciência para poder falar. Isso é um desserviço à sociedade falar para as pessoas de uma forma clara em redes sociais que a vacina não funciona para escolher dose de vacina. Assim, as vacinas que tem disponíveis, que muitas delas já foram aprovadas até em caráter emergencial e outras definitivo, elas protegem contra a Covid, contra a forma grave, e dentro da circulação de pessoas pelo mundo, vai ter uma lista enorme de vacinas que vão ser aprovadas, não vão ser só algumas, né? À medida que eu tenho um estudo de fase 3 que passou, que mostrou segurança e eficácia da vacina, naturalmente o OMS vai incorporar. E sim, se a gente pensar que o mundo tem que voltar a funcionar, depois de quase 1 ano e meio parado, e que a doença Covid é uma doença que mostrou que a globalização, que o transporte aéreo, que pessoas indo de um canto para outro, vocês lembram lá no começo da pandemia, da China depois para a Itália, depois tudo muito rápido, provavelmente sim, há a possibilidade de colocar-se dentro desse trânsito internacional a obrigatoriedade de uma vacina para não colocar dentro de países livres de Covid, que estão numa fase boa da pandemia, sem casos, pessoas doentes para poder passar e voltar a ter surto naqueles locais. Então, vai se preparando aí dentro do passaporte para colocar um espacinho ali para sua vacininha, guarda bem esse comprovante de vacina, né, para jogar fora. Eu que sou uma pessoa desavisada, que perde tudo, eu mesmo fiz questão de pegar meu comprovante de vacina e colocar aí no lugar a salvo, porque eu já perdi RG, CPF, tudo que você imaginar, a vacina de Covid eu não vou perder, o comprovante. Ô, doutor Álvaro, eu perdi a minha, confesso pro senhor, perdi meu passaporte, perdi meu Social Security, perdi tudo, mas recebi de volta, pelo menos, mas confesso pro senhor que eu fiquei desesperado, custou dessa turma. E só para esclarecer uma fake news que eu não canso de ouvir, quer dizer, já cansei de ouvir, mas não canso porque recebo muita mensagem de ouvinte
falando o seguinte, não, para ir para os Estados Unidos só vão aceitar quem tomou vacina da Pfizer, né? Cascata, não tem essa história. Por enquanto os brasileiros turistas estão impedidos de viajar direto aqui para os Estados Unidos, tem que fazer quarentena em algum país que os americanos não fecharam a fronteira, caso, por exemplo, do México, da Costa Rica. E assim, pouco importa hoje se você está vacinado com a Pfizer, AstraZeneca, Coronavac, qualquer outra vacina, você não pode entrar direto aqui nos Estados Unidos. E nada dá a entender que o governo americano vai liberar a entrada se você tomou esse ou aquele medicamento. Quando houver liberação, vai ser uma liberação geral, independentemente da marca da vacina, do laboratório que se tomou. É sempre bom deixar isso claro, porque é uma das maiores cascatas que eu costumo ouvir de quem quer espalhar fake news no Brasil. Você falou muito bem isso. Eu já vi paciente meu ligar e falar, eu vou tomar, só quero tomar a vacina da Pfizer porque eu estou programando ir para os Estados Unidos. Eu falei exatamente isso. A liberação de circulação de pessoas para alguns países do mundo vai estar muito mais vinculada à nossa circulação de vírus cair do que propriamente qual vacina que você tomou para entrar naquele país. Então, nesse momento, a gente é visto como um país que de alta circulação de vírus, ninguém quer colocar num país pessoas que potencialmente podem estar com Covid. Então, isso não passa pela escolha da tecnologia da vacina. Muito provavelmente, todas as vacinas que estão no Brasil vão ser aprovadas potencialmente se uma exigência de vacina acontecer. Isso nem acontece, você colocou muito bem, a gente não pode entrar lá. Então, o que a gente tem que fazer é ficar aqui, usar máscara e vacinar com a tecnologia que estiver disponível para a gente tomar. Isso aí. Doutor Álvaro, você volta no final de semana conversando com a gente, trazendo mais informações no meio dessa pandemia. Doutor Álvaro, um grande abraço para o senhor. Até a próxima. Abraço, Barão. Abraço, Carla. Ô, doutor Álvaro, deixa eu fazer Carla. esse papel. Chama o Barão, por favor, no WhatsApp, pergunta o que ele tem, vê se dá para dar uma ajudazinha. Deixa comigo. Eu vou chamar ele aqui. Pode deixar. Vou fazer uma uma videoconferência de consulta com ele. Pode deixar. Obrigada. A gente tem que cuidar bem desse menino, doutor. Obrigada. Abraço, Carla. Tchau, tchau. Tchau.